Hoje eu quero compartilhar sobre esse assunto aqui, as 3 armadilhas da liderança. Porque liderar é um desafio muito grande e tem armadilhas que muitos líderes estão caindo e perdendo a sua liderança, perdendo a sua influência, porque não vigiaram e não prestaram atenção nisso. Então eu quero usar o exemplo do rei Uzias. Segundo Crônicas, capítulo 26, é o texto que eu vou me basear, e o versículo 5, a parte B, diz assim: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esse texto se refere a um líder da Bíblia, aliás, um grande líder, o rei Uzias. Ele foi um grande líder. Segundo o capítulo 26 de Crônicas, ele começa a reinar com 16 anos. E ele reina em Jerusalém por 52 anos. Mas se você ler o capítulo 26 todo, você vai ver que tem muita coisa boa sobre a liderança de Uzias. Por exemplo, vai dizer que ele era um grande líder, que ele era guerreiro e projetista, que ele ficou conhecido como um habilidoso engenheiro. Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que foi Uzias que projetou armas que arremessavam pedras, que arremessavam lanças. Foi também Uzias que projetou capacetes e escudos. É só você ler 2 Crônicas 26, 14 e 15. Ou seja, Uzias foi um líder inovador. Ele foi um grande projetista, um grande engenheiro. Se você ler toda a história dele, você vai ver também que ele guerreou, que ele cavou poços, que ele construiu torres e que ele derrubou muros. Ele teve uma liderança extraordinária em Israel. Ele foi um grande líder. Mas o que a Bíblia vai dizer sobre Uzias é que ele não terminou como começou. O que a Bíblia vai dizer é que a sua prosperidade, o seu sucesso foi abortado. Quem que abortou o sucesso de Uzias foi Deus. Quem parou de abençoar a liderança de Uzias foi Deus. Porque a Bíblia vai dizer isso aqui sobre ele, que ele morre leproso e sozinho. Olha que interessante, a Bíblia conta todo o sucesso da liderança de Uzias e depois vai dizer: o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo este processo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. O seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Segundo livro das Crônicas 26, 21. Ou seja, o que aconteceu com esse homem que tinha uma liderança tão inovadora, tão abençoada, de repente, isolado, leproso, afastado de tudo? Olha o que a Bíblia diz: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esse texto nos mostra uma mensagem, nos acende uma luz que eu quero dizer para você sobre as 3 armadilhas que derrubaram Uzias. Como é que um líder tão extraordinário perdeu a sua prosperidade, perdeu o seu sucesso, perdeu a sua influência, morreu sozinho, acabou com todo o seu legado? A Bíblia vai ensinar 3 armadilhas que derrubaram Uzias, 3 armadilhas que enfraqueceram a liderança do Uzias. Então, na mensagem de hoje, eu quero compartilhar isso com você. As 3 armadilhas do sucesso da liderança. As 3 armadilhas que podem fazer um líder se perder no meio do caminho. E é interessante que Crônicas 26 vai relatar totalmente quais foram as 3 armadilhas que derrubaram Uzias. Então vamos juntos aprender sobre isso. Primeira armadilha da liderança, baseado no rei Uzias, é essa aqui, a armadilha do isolamento. A Bíblia vai dizer: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Segundo Crônicas 26, 5, a parte A. O que a palavra de Deus vai dizer? Enquanto Uzias esteve com Zacarias, buscou a Deus e prosperou. Enquanto ele esteve debaixo da mentoria, do cuidado de Zacarias, ele prosperou. Quando Uzias se isola, quando ele não está mais
acompanhado, prestando contas. Quando ele se torna um líder poderoso, ele se isola. É o perigo da liderança da pirâmide, que ele fica sozinho no topo e ele não tem mais o profeta o acompanhando, ministrando, direcionando. Ele se isola e ao mesmo tempo que ele se isola, ele perde a capacidade de aprender. Ele não tem mais mentores, ele não tem mais quem o ajude. Ele constrói muros ao seu redor que o isolam na liderança, e isso é um grande perigo. É uma grande armadilha quando líderes se isolam e acham que não precisam de mais ninguém. Até porque Eclesiastes, capítulo 4, 9 e 10 vai dizer, está aqui o texto, é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4, 9 e 10. O que aconteceu com Uzias foi isolamento. A primeira armadilha é essa. Ele foi inovador, ele teve muitas conquistas, mas de repente se isolou. Esses dias eu li uma pesquisa nos Estados Unidos do Instituto Schaeffer, um dos mais respeitados na América do Norte, falando sobre pastores. E essa pesquisa diz que 70% dos pastores, dos líderes, lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acredita que o ministério pastoral afeta negativamente a sua família. E 70% dos pastores nos Estados Unidos dizem que não têm amigos próximos. Ou seja, são pastores isolados, sem amigos. E quando o líder se isola, o seu coração vai se fechando e ele vai perdendo a capacidade de aprender. E quando um líder perde a capacidade de aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. É só olhar o exemplo de Sansão. Sansão tem uma história extraordinária. O anjo aparece 2 vezes à sua mãe. O nascimento de Sansão foi fruto de um milagre, porque a sua mãe era estéril. Os pais de Sansão eram adoradores, tinham uma devoção incrível. Apesar de viverem num tempo de apostasia, de anarquia, os pais de Sansão eram tementes a Deus, consagrados a Deus, criam na oração e criam que Deus operava milagres, tanto que eles convivem com o sobrenatural e Sansão é fruto de um milagre. Desde pequeno, Sansão cresceu sabendo do seu propósito de vida. Mas quando você lê a história de Sansão, você vê que quando ele cresce, quando ele percebe que tem a força que Deus tinha lhe dado, ele se isola. Ele se isola dos seus pais e num determinado momento os pais não aparecem mais na vida dele. Quando os pais dão conselhos a ele para ele não ter relações com mulheres que não são do povo de Deus, ele se isola. Ele começa a buscar agradar a si próprio. Ele começa a ter uma capa religiosa e motivações egoístas. E por isso que você vai ver que Sansão tinha tudo para dar certo, mas terminou cego, sozinho e envergonhado. Era para ser um grande líder. E por que isso aconteceu? Porque Sansão não teve 3 amigos como Daniel, não teve um Natã como Davi, não teve um Jetro como Moisés. Não porque Deus não tinha lhe dado, mas porque ele mesmo se isolou, ele mesmo trabalhou sozinho. Você vai ler toda a história de Sansão e você vai ver que ele nunca juntou tropas, nunca criou equipe, nunca teve exército. O isolamento é muito danoso para a liderança. No próprio ministério de Jesus, a gente aprende isso. Jesus não se isolou, Jesus colocou 12 ao seu redor, teve 3 mais próximos, um bem íntimo, que era o apóstolo João. Perceba como Jesus está nos ensinando sobre o perigo do isolamento, a armadilha do isolamento. Inclusive, quando eu leio a cura de 2 paralíticos no ministério de Jesus, eu aprendo também sobre isso.
João capítulo 5 mostra Jesus curando um paralítico no tanque de Betesda que estava ali há 38 anos. Quando Jesus vai conversar com esse homem, a primeira coisa que ele diz é: eu não tenho ninguém que me ajude. Aí você lê Marcos capítulo 2, você vai encontrar Jesus curando um paralítico trazido por 4 amigos que levaram a maca. E quando Jesus vai curar aquele homem, ele diz: pela fé que os amigos tinham, ele está curando aquele homem. Ou seja, um homem que não tinha ninguém, isolado, abandonado, ficou 38 anos para ser curado. Aquele homem que tinha 4 amigos foi curado. Jesus está nos ensinando sobre a parceria, o perigo do isolamento. Então, um líder que se isola é uma presa fácil para o inimigo. Inclusive, Sansão é derrubado quando está sozinho, isolado com Dalila. Davi é derrubado, cai em pecado quando está sozinho no palácio, enquanto deveria estar na guerra, guerreando porque era tempo de guerra. Ali ele foi tentado, ali não tinha ninguém para suportá-lo, ali ele caiu no pecado que arruinou sua vida e sua casa inteira. Eva foi convencida pela serpente enquanto estava sozinha. O diabo aproveita do isolamento para lançar setas, flechas que vão encontrando lugares no coração do líder. Então a primeira armadilha que derrubou o Uzias foi a armadilha do isolamento. Líderes que se isolam perdem a capacidade de aprender. E quando o líder, quando qualquer ser humano perde a capacidade de aprender, o seu próximo estágio será apodrecer. Depois de ver que a primeira armadilha da liderança de Uzias foi o isolamento, vamos olhar a segunda armadilha do ministério de Uzias, da liderança dele. E a segunda armadilha que derrubou o Uzias, o grande líder inovador, foi o orgulho. Olha o que a Bíblia vai dizer. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Segundo Crônicas 26, 16a. Olhem isso, gente. Depois que ele virou poderoso, ficou poderoso, cresceu, ele cresce e se isola. Segundo lugar, ele cresce e se torna orgulhoso. E o orgulho provocou a sua queda. É o que está escrito em Provérbios 18, 12. Primeiro vem o orgulho, depois vem a queda. Ou seja, o orgulho é o homem assumir o trono, achar que pode viver sozinho, sem Deus, controlar a própria vida e viver da maneira que bem entende. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o orgulho provocou a queda do Uzias. O que a Bíblia está dizendo é que quando a gente empina o nariz e acha que pode vencer tudo sozinho, que paga tudo, que a força do nosso braço é que nos garante e que nós não precisamos mais de Deus, quando a gente perde esse senso de dependência de Deus e começa a viver nesse complexo de onipotência, a nossa queda está próxima. A Bíblia está dizendo que o orgulho é uma das principais armadilhas que derrubam os maiores valentes de Deus. Uzias era um valente de Deus. Uzias tinha um reino incrível. E quando eu leio a minha Bíblia, eu percebo que, na verdade, como o apóstolo Tiago vai escrever, inclusive, o orgulho é, sim, a fonte dos pecados, dos maiores, ou é o principal pecado do mundo religioso. E é só olhar ao longo da Bíblia. Veja alguns exemplos. O orgulho influenciou Adão e Eva a tentarem se tornar contra Deus, ou ser iguais a Deus. Foi o orgulho. A serpente convenceu eles: vocês podem ser iguais a Deus. Pode comer do fruto, vocês serão Deus. Isso é o orgulho. Foi o orgulho que motivou Caim a assassinar o seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, 5. Foi o orgulho que provocou os irmãos de José a tamanha ira e os fez venderem o seu irmão mais novo como escravo. Gênesis 37, 8 vai dizer, motivados por esse orgulho, eles venderam José.
Você continua lendo na Bíblia e foi o orgulho que causou um ressentimento tão grande no coração de Saul que ele começa a tentar matar Davi. Foi esse ressentimento. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8. O orgulho encheu o coração de Saul e ele agora quer matar Davi. Aí a gente vai passando pela história bíblica. Outro exemplo foi o orgulho que levou o rei Ezequias a mostrar todas as riquezas do reino aos seus inimigos, Isaías 39:2, e depois Israel foi derrotado, porque orgulhosamente ele quis mostrar todas as riquezas. Aí você vai para o Novo Testamento e aprendemos que o orgulho foi a raiz da ira dos fariseus contra Jesus. Foi o orgulho a razão dos próprios discípulos, apóstolos, parceiros de Jesus, discutirem o tempo todo sobre a posição no reino de Deus. O orgulho que fazia eles disputarem entre si, competirem entre si para tentar provar quem era o melhor, quem era o mais importante, quem era o maior. Ou seja, o orgulho vem antes da queda. O orgulho é a pavimentação da queda de líderes extraordinários. É o orgulho que faz que você pode ter ofendido alguém, mas esse orgulho segura você de modo que você não pede perdão. Você pode até perceber que tem a necessidade de reconciliar-se com alguém, mas o orgulho é que o leva a negar essa necessidade, você fica numa posição de resistência. Muitas vezes o Espírito Santo até mostra para nós que o estilo de vida que nós estamos levando é um estilo de vida que adoece, mas o orgulho nos desencoraja a admitir isso. O orgulho vai convencer você que você precisa sempre de um tratamento melhor, porque você é maior. Você já percebeu? Tem gente que chega num lugar e ele logo pensa, e ele logo diz e age assim: eu deveria ser tratado melhor aqui, porque eu sou maior, eu preciso de um tratamento melhor, olha quem sou eu. Isso é motivado pelo orgulho. É o orgulho que impede o ser humano de servir o próximo. É o orgulho que vai levar você a ouvir bajuladores, em vez de ouvir conselhos sábios, honestos de mentores e de líderes. É o orgulho que faz a gente se isolar e não prestar contas a ninguém. O orgulho isolou Sansão, o orgulho isolou Uzias. Se você se entregar à influência do orgulho, haverá consequências drásticas na sua vida. Por quê? Porque o orgulho vem antes da queda. E, aliás, essa é a grande diferença entre a história de Uzias e de Naamã. A história de Uzias e de Naamã nos ensinam, inclusive, que humildade faz bem para a pele. O Naamã venceu o orgulho e foi tomar os 7 banhos no Jordão, saiu curado. O Uzias manteve-se orgulhoso e a sua queda veio. É o que a Bíblia vai dizer. Meu irmão, há uma diferença enorme entre estar em evidência e ser uma referência. Aquele que quer estar sempre em evidência, ele quer sempre chamar atenção para o seu momento, para a sua popularidade, e isso é movido por orgulho. Agora, quem é uma referência é aquele que permanece fiel a Deus, que valida a sua história pelo seu testemunho, sua devoção a Deus e o seu serviço ao próximo. Quer continuar falando de orgulho? Olha o exemplo de Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Eles são movidos ao orgulho, e o orgulho leva, eles são movidos pelo orgulho, e o orgulho leva à hipocrisia. Eles fazem parte da igreja mais influente, mais incrível da história, e várias pessoas da comunidade deles estão vendendo suas propriedades, ofertando para a igreja, suprindo as necessidades dos outros irmãos. Eles veem Barnabé doar a venda de um terreno e ser elogiado pelos apóstolos, receber o apelido de Barnabé, o Consolador, o filho do consolo, e aquele casal quer se mostrar espiritual como Barnabé, como os demais irmãos da igreja. Mas eles combinam de vender a propriedade e guardar parte do dinheiro, e eles morrem ali.
Por quê? Porque eles estão movidos pelo orgulho, não pela humildade, não pelo amor ao servir. Eles querem ser aplaudidos, notados, respeitados, e essa fome de aprovação dos outros é desastrosa. Por isso que Tiago, capítulo 1, 14 e 15, vai dizer que o anseio por reconhecimento deu origem ao pecado, e o pecado gerou a morte, e isso se baseia no orgulho. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer nada apenas por comparação, por ficar se comparando aos outros, ou só para ser admirado, amado, porque isso tem a ver com o orgulho. Por isso que Jesus vai dizer que o orgulho, ele dá origem, ou ele é o caminho para a hipocrisia. E ele fala isso aos fariseus. E a gente precisa lembrar, e eu quero reforçar isso aqui. Meu irmão, a armadilha do orgulho é muito terrível, porque o grande pecado da vida religiosa é o orgulho. O orgulho é a droga, é o entorpecente, é a maconha que embriaga os valentes de Deus. É pessoas que se preocupam mais com o parecer do que com o ser. Jesus, inclusive, vai dizer isso sobre os fariseus. Mateus capítulo 23, de 5 a 7, ele vai dizer: tudo que vocês fazem é para serem vistos pelos homens. É gente só preocupada no parecer e não no ser. Que Deus nos livre do orgulho, que Deus nos livre dessa armadilha, que Deus nos livre desse embaraço e nós nos mantenhamos firmes para que nossa liderança seja próspera e deixe um legado espiritual abençoador para as próximas gerações. Agora a Bíblia também vai falar, no caso de Uzias, a primeira armadilha que ele caiu, isolamento. A segunda, orgulho. A terceira, perda do senso de propósito. É a terceira armadilha para qualquer líder. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Que interessante isso. A Bíblia vai dizer que Uzias quis fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Ele era rei, tinha unção de rei, mas irado, orgulhoso, poderoso. Ele quer fazer a tarefa do sacerdote e ele entra no templo e vai oferecer sacrifício, que era uma função apenas do sacerdote. E sabe o que a Bíblia diz? Quando ele vai fazer isso, a lepra aparece na sua testa. Ali no templo, no lugar de oferecer o sacrifício, a lepra já aparece na sua testa, porque ele perde o senso do seu propósito. Somente o sacerdote fazia sacrifício e ele vai querer fazer o que o sacerdote fazia. Porque o pior fracasso de um líder é ter sucesso ou conquistar sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Há muitos líderes que não estão se suicidando literalmente, mas estão ficando asfixiados por escolhas erradas, atitudes negativas, falta de sabedoria, decisões pecaminosas, porque eles perderam o propósito. Hoje mesmo, a gente está com muitos líderes virando influencer digital. Muitos até perdendo o seu propósito. Eles estão mais interessados na rede social, em like, em seguidor, do que em pastorear, do que em servir, do que amar, do que aconselhar. Essa é uma preocupação nessa geração de like, de lacração, de TikTok, de rede social. O principal objetivo de um líder é servir, é ser fiel a Deus e não ter mais seguidores virtuais. Ainda que é importante tudo isso, a gente tem que usar a tecnologia, a rede social, mas esse não é o nosso objetivo. É por isso que há um perigo latente, perda do senso de propósito. Líderes hoje têm milhares de seguidores na internet, mas nunca expulsaram um demônio, nunca estiveram num velório, nunca choraram perdas com uma família, nunca choraram a dor de um casal num divórcio iminente. Porque tudo é muito virtual, tudo é muito instagramável, tudo é muito à distância. Então qual é o remédio para isso? É não perder o propósito, é jamais simular espiritualidade, é nunca brincar de culto, é nunca só parecer, mas ser de fato, é não esquecer da toalha e da bacia.
Por quê? Porque isso tem acontecido em várias funções. Eu não estou falando só de pastor, não. Você já viu que agora tem médico que eles não estão mais no consultório, no hospital. Eles viraram também youtuber, psicólogos, outras profissões. Ou seja, nós falamos da objetividade ministerial, do senso de propósito, porque esses modismos anulam a sua identidade e enfraquecem o poder da sua liderança. Não faça nada para copiar ninguém, faça o que Deus te mandar fazer, porque senão você poderá, como Ananias e Safira, que estavam na liderança da igreja de Jerusalém, cavar a sua própria sepultura ministerial. Nem todo pastor foi chamado para fazer tudo, nem todo líder foi chamado para fazer tudo. Ministério não é Ctrl+C e Ctrl+V, não é copiar, não é imitar, não é se comparar, porque quando você está se comparando com outro, é porque você já se perdeu de si mesmo por ter se perdido de Deus e do seu chamado. E por isso também que a gente vê tanto pastor indo para a política. Ele vê o ministério não está indo bem, não está dando certo, vou virar vereador. Não tenho nada contra líderes virarem políticos, mas tem a ver com o chamado. Tem gente que tem um chamado, o propósito para ser político. Não é só por causa de dinheiro, não pode ser só por causa do salário, não pode ser só por causa disso. Ou seja, a gente precisa entender o nosso propósito, entender o direcionamento de Deus. Quando Uzias perdeu o seu propósito, ficou leproso. Quais são os seus dons mais fortes? Quais são as áreas que Deus te chamou para atuar? Seja focado no propósito que Deus te deu. Não perca isso, porque a perda do senso de propósito é a terceira armadilha que derruba muitos valentes de Deus. É por isso que olha que interessante, Isaías capítulo 6 e versículo 1 vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Olha o que vai dizer o profeta Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, Deus começa a fazer algo novo em Israel através de Isaías. O que isso nos diz? A morte de Uzias abriu a janela para o novo, a porta para o novo. E isso significa o quê? Que Uzias não viu o novo de Deus. E não viu o novo de Deus porque caiu nas armadilhas da liderança. Se isolou, ficou orgulhoso e perdeu o senso de propósito. Quando um líder se isola, fica orgulhoso, fica tonto, fica besta e perde o senso de propósito, ele anula o novo de Deus, ele perde o novo de Deus. Então a minha oração é que Deus te abençoe em sua liderança para que você não perca o novo de Deus. Olha só, Deus espera Uzias morrer para liberar o novo. Isaías vai inaugurar um novo ministério profético em Israel. E Uzias não participou disso, mesmo tendo sido um grande rei e mesmo tendo sido tão próspero, tão inovador. Por quê? Porque caiu nas armadilhas da liderança. Então que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e você não caia na armadilha da liderança. A armadilha que derrubou Uzias foi as três: isolamento, orgulho e perda do senso de propósito. Que Deus te abençoe.